bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Campo Maior, bom dia Pedro Igor, bom dia Bandeira, um bom dia especial aos servidores públicos municipais. Hoje, dia 18/7/2020, eu, Águida Maria, aqui com o programa Sindicato em Destaque, com assuntos de interesse dos servidores públicos municipais de Xeramobim. O programa Sindicato em Destaque é apresentado pela Rádio Campo Maior no sábado às 11h30 e logo em seguida fica disponível nas nossas redes sociais. O YouTube e Facebook, né? Daqui a pouco Pedro bota. Lembrando a você que está assistindo o programa nas redes sociais, que eu estou sem máscara, né? Mas o Pedro está ali na frente, ele está de máscara, está numa distância segura. A gente tomou todas as medidas de segurança, certo? Por isso que eu não estou usando máscara. E a gente fez a limpeza e depois, quando a gente terminar de gravar, vai fazer outra limpeza aqui na mesa, para ninguém correr nenhum risco, porque é muito ruim gravar de máscara. O nosso primeiro assunto de hoje é sobre o nosso projeto, né, de reabertura da nossa sede. Como vocês sabem, a nossa sede está fechada desde o dia 18 de março, quando iniciou as medidas de isolamento do governo do estado. A gente fechou, estamos fazendo ainda o atendimento remoto, né, pelo WhatsApp 9723-3133. Esse número é exclusivo para você se utilizar dos nossos serviços, pedir informações, pedir uma guia para consulta, para exame, informação de qualquer modo. Todas as informações oficiais são por este número aqui, 9723-3133, né? É onde a gente está fazendo o atendimento remoto, que vem dando certo. Muitos serviços estão sendo prestados aqui por este número, que vai ser dado prioridade a isso quando a gente voltar a abrir a sede, né? Que ainda não tem data, mas a gente está já tomando as providências com todas as medidas de segurança para poder fazer a reabertura quando for autorizado pelo governo estadual. Não esqueça, se você precisar de algum dos nossos serviços, 9723-3133 é o WhatsApp. Um assunto importantíssimo também para o momento é a retomada das aulas presenciais, né? Aqui nós temos uma carta à população, que é da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, a Confetam, endossado pela Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, que é a FETANS. Diz assim a carta: não ao retorno às atividades presenciais nas escolas. A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, Confetam, entidade máxima representativa dos servidores públicos no município em nível nacional, reunindo 18 federações estaduais e 825 sindicatos e cerca de 1.300.000 trabalhadores na base, dirige-se à população brasileira para colocar sua posição contrária ao retorno das aulas presenciais da educação básica no país. As escolas são locais de potencial disseminação do coronavírus, enquanto ambientes fechados, com grande número de pessoas e com realização frequente de atividades coletivas, é quase impossível conter o contágio. A situação se torna mais grave ainda quando se observa que a maioria das entidades públicas de ensino dos municípios, estados e da União não contam sequer com a estrutura básica, quanto mais as necessidades excepcionais colocadas pela pandemia, como o fornecimento de equipamentos de proteção individual, mudanças na arquitetura de salas, diminuição de números de alunos por turma e outras questões práticas impossíveis na conjuntura educacional brasileira.
Outro fator a ser considerado é que trabalhadores em educação e estudantes são mais de 25% da população, de acordo com diversas pesquisas. Portanto, também por esse motivo, a escola é um vetor de proliferação do coronavírus. E pior, com a população que mais atendeu ao isolamento social, que foram as crianças e adolescentes, novamente ganhando as ruas, estudiosos apontam que haverá um novo surto de contaminação, principalmente se levarmos em conta as famílias, destacando aquelas que têm pessoas em grupo de risco. Na nossa avaliação, será uma matança em massa, um genocídio, uma trágica devastação humanitária. Não podemos correr esse ultra grave risco. Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro acrescenta outro dado preocupante. Caso as aulas não tivessem sido suspensas, professores estariam com índice de risco acima de 70% de risco de contágio do Covid-19, além de formarem uma categoria que já possui uma série de comorbidades, sobretudo respiratórias, decorrentes inclusive da atividade profissional. Médicos, cientistas e autoridades em saúde internacionais também alertam que atividades de reunião massiva de pessoas só podem voltar a serem realizadas quando o mundo tiver uma vacina e medicamentos específicos para a Covid-19. Enquanto isso não ocorrer, a liberação de atividades gerais será uma irresponsabilidade de governos e autoridades, que têm o papel constitucional de proteger vidas humanas. Assim, cada prefeito, cada governador, cada autoridade que assine a liberação das escolas, agora estará também assinando o atestado de óbito de multidões. Vivemos uma excepcionalidade, uma situação totalmente inédita, e num cenário de desigualdades seculares, como a situação brasileira, não podemos arriscar caminhar para decisões que podem significar a destruição de vidas. A pandemia não está controlada no Brasil, pelo contrário, a ineficiência e até incapacidade federal de tomar medidas, situação que se repete em muitos estados brasileiros, levou o Brasil a ser um dos campeões de mortes por coronavírus no mundo. Só na última semana o Brasil chegou à média de 1.081 mortes por dia, e 9 estados e mais o Distrito Federal tiveram até alta de falecimentos. Ao todo, até 16 de julho, o país chorou 76.822 mortes por Covid-19 e alcançou mais de 2 milhões de infectados. Além disso, pesquisas do Datafolha afirmam que o contágio da doença acelera em 60% das grandes cidades brasileiras. Dá mesmo para as escolas voltarem agora? Nesse contexto, compete ao poder público agir com prudência de acordo com as orientações da ciência e, de uma vez por todas, zelar pela vida e dar condições de cumprimento de todas as condições de proteção contra o coronavírus. Chega de negar a gravidade da pandemia, chega de subterfúgio, chega de ineficiência e falta de empatia. É hora de governar para o povo, é hora de olhar para essa realidade e definitivamente adotar as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que inclui, entre elas, a realização de testagem em massa de trabalhadores e trabalhadoras, estudantes e famílias. É preciso entender que o controle da doença antecede a liberação de qualquer atividade que comprometa o isolamento social e que é a única ação comprovadamente eficaz no combate ao Covid-19. Ressaltamos que o retorno às aulas presenciais dependerá das condições efetivas de controle da pandemia, mas também de investimento para novos arranjos escolares que garantam o direito à educação de qualidade para os estudantes, com foco na efetiva aprendizagem, na consequente estrutura e organização dos trabalhadores em educação, bem como nas estruturas físicas e pedagógicas para garantir a equidade no atendimento escolar. Assim, a CONFETAN e o conjunto do movimento sindical dos servidores municipais brasileiros registram que nenhuma medida de retorno às aulas deve ser tomada antes
do controle da pandemia. As vidas precisam estar acima dos lucros, da ansiedade econômica e da vaidade de governantes. Mais do que nunca defendemos o povo, as vidas e a educação que deve ser ofertada de forma equitativa e em patamares de segurança e saúde. Aqui é a Confetam, Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público, Confetam, e as federações filiadas à Confetam, federações de sindicatos. São muitas entidades, muitas assinaturas, não dá para a gente ler. Estão representando aqui cerca de 1.300.000 trabalhadores. Essas entidades representam. Temos também, sobre o mesmo assunto, o parecer do Conselho Municipal de Educação. Vamos lá, parecer número 09 de 2020. Luciana Maria Pimentel Fernandes, secretária, aqui é o relatório, viu? Luciana Maria Pimentel Fernandes, secretária da Educação do Quixerambi, Ceará, solicita, considerando o parecer número 05/2020 do Conselho Nacional de Educação, parecer normativo regulamentando a utilização das atividades pedagógicas não presenciais, medidas ou não por tecnologia, para fins de cômputo e cumprimento da carga horária mínima anual em razão da pandemia da Covid-19. Todos têm conhecimento das consequências que essa pandemia vem causando no Brasil e no mundo, com efeitos devastadores para a humanidade. Em 28 de abril de 2020, o Conselho Nacional de Educação aprovou o parecer número 05, que trata da reorganização do calendário escolar e da possibilidade do cômputo de atividade não presencial para fins de cumprimento da carga horária mínima anual em razão da pandemia da Covid-19. Com isso, abre a possibilidade de continuarmos com a modalidade de ensino não presencial para garantir um direito constitucional que é a educação. Com amparo no parecer número 05/2020 da CNE e considerando todas as mazelas trazidas pela situação de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, este Conselho Municipal de Educação sente-se na obrigação de acatar as medidas emanadas na medida provisória número 934/2020, assim como no parecer mencionado anteriormente, desde que, cumprida a carga horária mínima anual e a utilização de atividades não presenciais estabelecidas nos referidos dispositivos, respectivamente, levando em conta que estes dispositivos também recomendam às instituições educativas observarem as normas editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Neste sentido, de acordo com o que preceitua o parecer número 05 da CNE, a fim de garantir atendimento escolar essencial, propõe-se excepcionalmente a adoção de atividades pedagógicas não presenciais a serem desenvolvidas com os estudantes enquanto continuar a pandemia da Covid-19, que impede a presença completa dos estudantes nos ambientes escolares. Essas atividades não serão necessariamente medidas por tecnologias digitais, principalmente quando não forem possíveis. Ainda segundo o parecer da CNE, a realização das atividades pedagógicas não presenciais não significa simplesmente a substituição das aulas presenciais, e sim a possibilidade de uso de práticas pedagógicas mediadas ou não por tecnologias digitais que possibilitem o desenvolvimento de práticas pedagógicas que possibilite o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem e habilidades possíveis de serem alcançadas por meio destas práticas. O Conselho Municipal de Educação de Quixerambi destaca a preocupação com o padrão de qualidade previsto no inciso 9 do artigo 3º da LDB e no inciso 7º do artigo 206 da Constituição Federal, ao tempo em que recomenda às instituições educativas o zelo com o referido padrão por ocasião da seleção das atividades escolares não presenciais, que serão disponibilizadas aos estudantes. Isso porque,
considera as implicações da realidade de cada unidade individualmente e ainda os limites de acesso de cada estudante às diversas tecnologias disponíveis. Portanto, ressalta a necessidade de que as atividades escolares não presenciais sejam inclusivas para que não gerem ou aumentem a desigualdade de oportunidades educacionais. Acredita-se que o propósito dessas medidas fundamentais em atos legais é para, além de esclarecer a população, evitar a natural aglomeração em ambientes fechados, como é o caso das salas de aulas, evitar a movimentação e circulação de pessoas e, consequentemente, a contaminação e manifestação da doença. É oportuno citar aqui a grande preocupação da Secretaria Municipal de Educação, dos gestores e coordenadores das instituições educativas, assim como deste Conselho de Educação, em orientar os pais e responsáveis dos alunos, professores, demais agentes educativos, dando respostas claras e objetivas às diversas consultas e indagações que são constantemente formuladas a respeito de atividades escolares não presenciais e de possibilidades do cômputo dessas atividades para fins de cumprimento da carga horária mínima anual da organização do calendário escolar. Aliás, da reorganização do calendário escolar. Aqui tem a fundamentação legal, que são inúmeros pareceres e decretos, certo? Que eu não vou ler porque é muita coisa, é muito número que a gente vai se perder. Aqui, voto da relatora, considerando o exposto, né, tudo que eu li e a fundamentação legal, os decretos e leis que foi posto aqui, considerando o exposto e mediante análise da situação momentânea, aprovo o presente parecer e o apresento ao colegiado para aprovação final. É o parecer salvo o melhor juízo, Quixeramobim, Ceará, 10 de julho de 2020. Conclusão do Pleno. Considerando o que preconiza a legislação vigente, a instrução processual e as argumentações proferidas em defesa deste parecer, acompanhamos o voto do relator. Parecer aprovado na reunião extraordinária do colegiado no dia 9 de junho de 2020. 9 de julho de 2020. Segue aqui a assinatura dos conselheiros, né? São aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conselheiros assinaram o parecer, liberando, né, para que a Secretaria de Educação continue com as aulas presenciais, né? Aliás, continue com as aulas não presenciais, com o planejamento não presencial. Vale lembrar você que é não presencial a aula, o planejamento. Se é para evitar aglomeração na escola, os professores também não devem ir, o conselho também não orienta que o planejamento seja feito de forma remota também, né? Então, se não pode, também, olha, se você não pode ir para a aula, se o professor também vai planejar em casa, não vai planejar na escola, também não vai haver festa, está se aproximando aí as épocas de festa, dia de estudante, dia dos pais, que sempre tem festinhas nas escolas, as escolas promovem festinhas, promovem muitas coisas legais no dia do estudante, que é no dia 11 de agosto, não vai ter nada. Aniversário de escola, tem uma infinidade de aniversário de escola no segundo semestre, né? Quase toda a escola no município aniversaria no segundo semestre. Então, as festas estão tudo cancelado pelo parecer aqui, que eu acabei de ler, é o que se entende, né? Se não pode ter aula presencial, não pode ter nenhuma outra atividade presencial. Não é verdade? E já que estamos falando em pandemia, né, em coronavírus, não podemos esquecer os profissionais que atuam diretamente no combate à pandemia, né? São profissionais de saúde, de assistência social, de trânsito, né? De limpeza. Todos esses profissionais
esses servidores públicos, né, eles são essenciais, né, nesse momento de pandemia. E nada mais justo que eles sejam melhor remunerados do que o habitual por isso. É por isso que a Prefeitura de Quixerambi já recebeu quase 8 milhões de reais, certo? Só para o combate ao vírus, né? A usar no combate. Quase 8 milhões. Aqueles 6 milhões de reposição, né? E mais, são quase 6 milhões e meio, e mais quase 1,5 milhão que veio direto para a saúde. E o Sindicec, no dia 7 de abril já deste ano, a gente já mandou um ofício para a Prefeitura, já com uma série, um ofício bem grandão, de bem 8 páginas, com uma série de argumentações e explicações por que a gente estava pedindo aquilo, para os profissionais que estão direto no combate à pandemia, ou um grau máximo de insalubridade para qualquer um que esteja atuando no combate à pandemia, ou uma gratificação excepcional, que tem município também que já está fazendo aí, gratificação excepcional. Isso é de forma que enquanto durar a pandemia, essas pessoas recebam uma remuneração um pouquinho maior do que elas recebem normalmente. Isso é justo e merecido para esses profissionais. Aí a Prefeitura não deu resposta, quer dizer, disse que não podia fazer. Na última reunião que eu participei com o pessoal da administração, eles disseram que não tinha dinheiro para fazer isso. Eu não sei onde é que está indo, para onde é que está indo esses 8 milhões, né? Porque tudo que se pede para fazer não tem dinheiro para fazer, é muito complicado. Mesmo assim, a gente já mandou esse mês passado agora, no final do mês de junho, um outro ofício, reiterando tudo que a gente já tinha dito e pedindo de novo que fosse pago uma gratificação, que a Prefeitura criasse um modo de gratificar e remunerar de modo extraordinário os profissionais que trabalham no combate à pandemia, né? Isso é a nossa parte, que pode obrigar o prefeito a pagar, infelizmente. Mas a gente está pedindo, porque esses profissionais merecem, porque eles estão arriscando a vida, né? Todos os dias arriscando a vida, se privando de muitas coisas. Muitos se privam do convívio com pais idosos, com filhos até, para poder protegê-los de uma possível contaminação, e é justo que eles pelo menos recebam uma remuneração um pouco melhor por isso, né? Foi o que a gente pediu à Prefeitura, mas a Prefeitura, pelo visto, não concorda com isso, né? Que até agora não tomou providências a respeito. Gente, esse aqui é de interesse direto dos professores. Olha, em live promovida pela Genial Investimentos, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, atacou o reajuste dos professores deste ano e quer desengavetar projeto para reduzir drasticamente o cálculo do piso nacional do magistério. Com sua fala mansa, o deputado chegou a dizer que a correção de 12,84% de 2020 jogou fora toda a economia feita por estados e municípios. Pelo que declarou, o melhor seria um reajuste de apenas 4,31%, que foi a inflação oficial do governo em 2019. O projeto do Maia, o que o Rodrigo Maia anunciou em sua live, além de destilar preconceito contra os professores, que o cálculo do piso do magistério será mudado, em vez da correção pelo custo aluno, como está na Lei Federal número 11.738, ele quer o reajuste apenas pela inflação oficial do governo. Após o anúncio, veja o que isto significa em perdas para os professores. Ora, minha gente, só lembrando a vocês que a lei número 11.738,
né? Ela foi sancionada em agosto, eu acho, agosto ou setembro de 2008 e entrou em vigor a partir de 2009, né? O primeiro reajuste dos profissionais do magistério, de acordo com o piso nacional instituído pela Lei 11.738, o primeiro reajuste foi em 2010. E o reajuste do salário dos professores é obrigatório ser anual, a partir do dia 1º de janeiro, e é com base no reajuste do valor aluno, certo? Ou seja, o plano, o piso salarial já foi feito, todo projetado com base na quantidade de aluno, no valor aluno. É uma coisa totalmente sustentável se as prefeituras souberem administrar. E se a Câmara, o governo de repente não quiser dar para trás, né? Porque já foi muita controvérsia, mas está valendo aí pelo menos. E olha, em 2000, de acordo com o valor aluno aumenta todo ano. Isso é o valor aluno, é o que a prefeitura e os estados recebem por cada aluno, certo? E é com base nesse reajuste que é reajustado o salário do professor. Então, se o valor aluno teve um menor reajuste, o salário do professor é menor. Se o valor aluno teve um reajuste maior, o reajuste do professor também é maior, é percentual. Para você ter uma ideia, de 2010 para cá, ó, em 2010 foi 7,86, em 2011 15,84, em 2012 22,22, em 2013 7,97, em 2014 8,32, em 2015 13,1, em 2016 11,36, em 2017, 7,64, em 2018, 6,18, em 2019, 4,17 e em 2020, 12,84. Esse ainda está na memória da gente porque foi por esses dias, né? Foi o último reajuste. Tudo de acordo com o valor aluno. Pelo projeto que tramita na Câmara dos Deputados já, e que o Maia quer desengavetar, e se a gente cochilar, ele bota para votar, né? Se a gente cochilar, ele bota mesmo, porque ele só bota o que ele quer, o que interessa a ele. Eu duvido que ele queira reduzir e tirar os pendurucalhos dos deputados do Legislativo. Ele não quer. Ele quer tirar dinheiro do professor que já ganha pouco, né? Que ele acha muito, mas o salário base do professor não chega a 3 mil reais, mas por Maia é muito. Ele precisa diminuir esse negócio, né? Percentual de reajuste, que é para não ter a reajuste anual, no valor devido, certo? Então, a gente tem que ficar atento a respeito disso, porque se a gente bobear, o Congresso vai já tirar o que foi conquistado a duras penas. Isso não foi fácil de se conquistar, certo? Esse piso salarial com reajuste anual, isso doeu muito, isso custou muito sangue, isso custou muito suor, assim como cada um direito que os trabalhadores têm, custou muito suor, custou muito sangue de muita gente, certo? E que o governo agora resolveu tirar a 3x2. Desde 2016 até os dias de hoje, a gente tem presenciado uma retirada de direitos nunca vista na história, né? Aí agora querem mexer com os professores também. É puxado esse negócio, é puxado. A gente ainda tinha até mais um assunto aqui para falar, né? Era sobre sonegação de impostos, mas a gente fala desse assunto no próximo programa, porque agora o nosso tempo terminou e eu desejo uma boa tarde, um bom fim de semana para todos vocês, que Deus nos abençoe e guarde. Até o sábado que vem, se Deus quiser.